Vamos lá, não tô no cenário que é o cacete, eu sempre esqueço de trocar. Eu não tô no cenário ou ambiente como eu sempre gravo, mas vamos lá. O Ramsés respondeu a Gil Carmocin no vídeo que eu reagi anteriormente. Então vamos lá. Vamos reagir a essa pérola. É sério, você realmente olhou pra isso e achou que era da hora postar no seu canal? Ju. Isso tá o quê? Desde maio já? Tem uns 4 meses. Mano, não sei porquê, mas eu tive uma leve reflexão do último vídeo do caso Haluca no canal Digo. Ao todo, indo pra 5, mas realmente as coisas ficaram pesadas. Sempre vai rolando alguma coisinha que, se for pra mim montar uma linha do tempo, é impressionante ela dizer que se sente mal depois de tomar uma resposta. Onde eu me sinto assediada. E tentar se esconder atrás de uma narrativa de que foram simples discordâncias ideológicas. Mas a questão não é e nunca foi o gênero ou o lado político da Ju. E pelo que é apresentado por ela e pelo Gabs, o peso do que ela fez parece que não existe. Depois de quase 4 meses de eu tomando porrada quase quieto, da mesma bolha que ela faz parte, sendo xingado diariamente, quando eu decido dar uma resposta, é ela que fica mal. Ela mentiu sobre mim publicamente, não pediu desculpas e se nega a reconhecer isso em público, manipula, omite fatos, esconde o real problema, até pedindo pro pessoal morrer. Só que falar pra alguém morrer não deixa ela enjoada. É foda saber que se eu fizesse alguma coisa assim, as pessoas viriam em cima de mim com um papo de que eu falo ou que eu faço coisas problemáticas. Mas quando é ela, não tem e nunca teve um pingo de consequência. Por aqueles que vivem se mostrando tão preocupados em corrigir alguém, em apontar essas coisas problemáticas em outros criadores de conteúdo, e mesmo com tantas pessoas falando de mim, era ela que tava lá nos piores absurdos que falavam a meu respeito. Você e seu namorado tiveram coragem de vir a público pra omitir algumas coisas e distorcer outras. Mano, uma vez, não lembro agora qual foi a data, mas uma vez eu cheguei a mencionar isso. Quando tomar uma resposta no mesmo nível de edição que ele fez pra Lívia Zarutti, não vai reclamar. E esse dia chegou. Que é bem importante. E agora eu tô aqui fazendo esse vídeo pra me defender de novo das coisas feitas por ela e que agora tá sendo propagada pelo Gabs. E antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra você para que você veja esse vídeo até o final, porque no fim dele tem a maior distorção de todo esse assunto e também a coisa mais importante disso tudo. É irônico saber que mesmo depois de tanta provocação, eu nunca quis fazer um vídeo inteiramente dedicado a Ju, um vídeo inteiramente sobre ela, com exceção do meu vídeo passado. Diferente do que o Gabs fala no vídeo dele, do que a Ju fala no vídeo dela, as coisas não começaram da forma com que eles contaram. Sim, é verdade que eu conheci o Gabs lá na treta do Haluca. E sim, também é verdade que a gente conversava volta e meia pelo Whats. Tinha algumas coisas aleatórias, outras que envolvia a criação de conteúdo, e simplesmente durante todo esse tempo eu nunca tive problema com ele, ou se não com a namorada dele até então. O que ele vai falar agora vai ser bem engraçado pra frente no vídeo, já que, de acordo com ele, o próprio me considerava um amigo. Até porque, como provavelmente vocês já devem saber, o Ramsés era um amigo meu no passado e também já apareceu em alguns vídeos meus aqui, onde eu botava inserts de vídeos dele e tudo mais. O que me deixa confuso é essa visão de amizade que não entra na minha cabeça, ainda mais por tudo aquilo que tava rolando, o que não foi pouca coisa. Eu sei disso, o Gabs sabe disso, e todo mundo que viu até chegar a esse ponto tava vendo tudo o que tava acontecendo e nunca falaram um A publicamente. Já que nesse vídeo o Gabs acaba aproveitando pra tirar algumas coisas que estão entaladas na garganta dele, eu também vou aproveitar o meu e vou tirar algumas coisas que estão entaladas na minha garganta também. Imagina só minha surpresa ao ver que o peso de tudo aquilo que vinha rolando não é abordado nem pelo Gabs e nem pela Ju. Eles não tocam nesse assunto, eles não... É como eu disse no vídeo que eu reagi da Ju Carmocin. Passa uma impressão que ela tá tentando atrelar a imagem do Ramsés ao tio Fred. Como eu digo e repito, não foi o tio Fred que teve essa fala, não foi o tio Fred. O que quebrou mais ainda foi ela comentar sobre os áudios que o Ramsés mandou pro tio Fred, mas ela não colocou o trecho daquele mesmo vídeo que ela menciona, o Ramsés mostrando que aqueles áudios era falando sobre outra coisa, não era falando sobre a Gil Carmocin. Não citam isso em momento algum do vídeo deles. O que aconteceu foi que depois do meu vídeo, a Ju veio e fez uma sequência de post. E ela também acabou soltando um vídeo. Nesse vídeo aí, a Gil Carmocin não menciona o áudio, não coloca o trecho do Ramsés mostrando qual era o conteúdo daquele áudio.
vídeo comentando sobre o que aconteceu. Ela dando o lado dela da história, dela explicando como que começou. E o Gabs agora, ele vem e posta um vídeo também sobre isso. E eu, sabendo das coisas, eu fico completamente indignado quando eu vejo o que ele fala naquele vídeo. Onde o próprio Hanseski envia o link do meu post, assim, que eu tinha postado. Vou dar um pouco mais de ênfase aqui na mensagem, né? No caso ali em cima, ele manda o tweet da Ju, né? Que ela fez a respeito dele. E bom, tendo em vista esse monte de atrocidade que o cara falou, O que você pode fazer quando vidas são destruídas em zonas de guerra? Você pode estar lá, falou, qual que é a primeira reação que você tem quando vê isso? Como uma pessoa normal, não esse bando de bunda rachada aí que é o público dele. Qual que é a sua primeira reação quando você vê esse cara falando essas atrocidades? No mínimo a gente espera um, porra, isso foi paia, né? Mas bem, o Ramsés decidiu simplesmente pegar esse tweet e mandar pra ele assim, você foi cancelado. E aí depois... Mano, qual o problema? O cara só avisou que ele tava sendo cancelado. Somente isso. Só. puxou mais assunto, tava lá de pagação de simpatia, tendo visto o que o cara fez e o que o cara falou. Agora sou eu que vou te dar um pouco mais de ênfase agora, porque é muito foda o cara falar que eu tô pagando de simpatia, sendo que no momento daquela conversa, ao menos pra mim, tinha outras coisas que eram muito mais importantes em jogo, como por exemplo o meu financeiro, porque acredite, talvez isso seja difícil pra vocês ouvirem, mas nem de longe a Ju é e nunca foi prioridade de algum assunto meu. E é realmente engraçado vocês me pintarem como simpatizante das coisas que o tio Fred fala pra Ju, só por eu ter mandado mensagem pro cara. Porém, quando eu questionei... Por isso que dá a entender que isso é uma tentativa de atrelação de imagem do tio Fred ao Ramsés. Você, o meu amigo, sobre os ataques da Ju, você disse que não concordava com ela e que você não podia fazer nada. Se nem sequer você que é o namorado, que é a pessoa mais íntima e próxima dela, pode fazer alguma coisa e não quer... Mano, se o próprio namorado não tem... não consegue dialogar com ela, com a Ju, falar, ó, não faz isso não, que isso pode dar merda. Então, meu amigo, é complicado, né? Não quer que seja cobrado como simpatizante das coisas que ela vinha fazendo a meu respeito? Por que eu tenho que ser cobrado dessa forma com um cara que eu nem sequer como cu dele? Então você aparecer em vídeo pra simplesmente falar, nossa... Tem sentido, faz bastante sentido. É complicado? É, mas faz sentido, porra. Olha lá, qual que será a reação correta que ele vai ter? Qual que é a reação que ele teve? Sendo que você nunca teve essa reação correta pra quando eu era atacado pela sua namorada ou pelos amigos dela. Nunca houve essa reação correta da parte de vocês quando eu era atacado. Você vem, você cobra algo de mim que nunca teve da parte de vocês publicamente. Então será mesmo que eu simplesmente ter ignorado as falas do Fred porque eu queria conversar sobre outro assunto é tão horrível assim? Eu acho muita hipocrisia que isso tá vindo de um lado que, literalmente, quando tem treta com alguém ou quando não gosta de uma pessoa, chega a preferir o mal ou se não a morte de alguém. Acaba soando óbvio, mas eu decidi não me pronunciar sobre e não falei nada sobre porque vocês marcaram um X nas minhas costas. E eu não me senti confortável pra ter essa tal reação correta que vocês tanto esperam que eu tenha. Principalmente quando ela, em situações muito semelhantes, ao invés dela ter essa reação correta, ela faz o completo oposto daquilo que você tá vindo me cobrar agora. E cara, muita atenção. Isso não significa que eu concorde com quem a tem ofendido. O que, ao contrário dela, ela deixava mais do que claro quando ela interagia naqueles tweets, de pessoas me ofendendo enquanto eu tratava ela com respeito. Em questão do professor Bruno, né? Eu era amigo dele, mas aconteceu esses problemas aí e eu, por si só, não só eu, mas várias pessoas, creio que eu fui o último, o penúltimo que se afastou dele. Já faz um tempo, desde que ele estava postando foto de Jesus com algumas coisas bem bizarras. Eu já queria falar isso com ele, mas esperei um momento, pensei que ele ia mudar, mas não mudou. Só que com tudo isso, essa é a justificativa que soa mais plausível na cabeça de ambos. Aí entramos em uma outra parte que seria a outra pessoa que eu vou falar nesse vídeo, onde eu realmente não acreditei no que estava acontecendo. Se vocês já acharam um porco isso que aconteceu do cara, vai ficar pior. E o que mais me deixa puto, bolado, triste, eu não sei nem descrever o que eu tô sentindo, é que isso aqui
vai vir de um cara que eu já chamei de amigo. E eu já vou entrar mais em detalhes a respeito disso, mas primeiro vocês precisam entender o que aconteceu. Então, vamos lá. Peraí, foca ali de novo dele falando que ele me chamava de amigo. Eu vou dar um pequeno resumo, né, de onde vem a nossa intriga, né, com o Ramsés. Até então, era conflitos de ideias. Eu tinha minha opinião, achava paia, não achava legal, e eu ia lá e criticava. E ele também tem o direito dele de ir se defender. Vamos lá, eu tô vendo aqui uma coisa. O primeiro vídeo que o Ramsés, onde começa toda essa merda, foi no dia 10 de abril. Então, onde tudo começou foi no dia 10 de abril que começa essa merda toda e tá até hoje. Continua com essa merda. Poderia se resolver nos bastidores? Poderia, mas não se resolve. Essa fita aí, essa treta entre eles, eu não sei exatamente quando começou e tudo mais, mas assim, basicamente ele postava alguma parada no canal dele, com alguma thumb problemática, e a Juliana, assim como outras pessoas... Sim, é só o conteúdo do Ramsés que é problemático, né? Tá bom. Também criticavam lá no Twitter. Ele chegava, fazia um vídeo respondendo e dando os pontos dele a respeito da crítica. E basicamente se resumia a isso. Ah, você postou uma thumb que eu achei paia. Ah, você curtiu um comentário que eu achei paia. Ah, você comentou a respeito do... O engraçado é que ele não fala sobre o comentário paia que a namorada dele curtiu, né? É muito bom isso. Meu vídeo sem sequer assistir ele, somente julgando pela thumb. Ah, mas você postou essa parada aqui com uma intenção que já era paia, tá ligado? Basicamente se resumia a isso até então. É simplesmente inacreditável o que eu acabei de ouvir. Ela vir e falar que foi só discordância de ideia, sendo que o que aconteceu foi muito além de só discordância. O que, olha, eu arrisco dizer que, dependendo do ponto de vista, eu quase encaro como uma perseguição, tendo um número completamente desigual de vezes em que ela, junto com o amigo dela, tava me atacando. E as poucas vezes que eu tive que responder o que vocês estavam fazendo. Agora é muito fácil você chegar e falar que foi só discordância de ideia quando você não olha... Calma aí, rapaziada. Tem alguém me ligando aqui, calma aí. Aí, eu desliguei a internet do telefone, porque tava me ligando pelo WhatsApp. Olha pro número das coisas. A Juliana tinha um amigo que era um cara chamado Bruno Perozzi, que era a pessoa que até então ela compactuava, compartilhava... Ah, tá ali. Compactuava. Sim. Compartilhava posts dele me xingando, amigo esse que inclusive já vinha carregando algumas acusações nas costas e que depois ele veio tomar um exposed por ter sido enganado e também por acabar trocando mensagens com uma menor de idade. Uma coisa que ele deixou aqui bem clara é que não existe acusação de pedofilia contra o Bruno Perozzi, tá? Não existe. Eu tenho até que olhar aqui, porque esse amigo dela tinha 2 perfis, e um deles, de forma conveniente ou não, pouco tempo antes do Gabs soltar o vídeo dele, foi apagado. Perfil esse onde ela interagia de forma mais ácida, onde tinha comentários que eram um pouco mais pesados ao meu respeito. Só que esse outro perfil ainda tá público. E se eu não me engano, ele tem mais de 24 tweets diferentes, citando diretamente o meu nome. E dentre esses posts foram vários que atingiram uma quantidade enorme de visualização. De gente me xingando, me taxando de coisas que eu não sou, mas ela tava lá, curtindo, compartilhando tudo que esse cara falava a meu respeito. E se você não entendeu, eu só tô citando isso porque o perfil desse cara era pequeno. O perfil grande é o da Ju. Era ela quem tava dando essa visibilidade muito maior, porque esse cara tava falando de mim. E quando a Ju vem e ela curte esse tipo de post, que tipo de discordância de ideia exatamente tá tendo aqui? Porque eu não tô entendendo. Eu vou dar ênfase de novo. Ela falou que era só discordância de ideia. E isso nem de longe é discordância de ideia. Discordância de ideia é ela falar que gosta... Calma aí. Uma transição de lugar. Porque ele não tem como. Agora sim, fica melhor. Bom, espero que fique melhor, né? Gosta do feijão por baixo do arroz, e eu vim querer conversar com ela pra falar que é mais gostoso por cima. Isso é discordância de ideia. O que ela fez foi completamente diferente. Era conflitos de ideias. Eu tinha minha opinião, achava paia, não achava legal, e eu ia lá
e criticava. Honestamente, pra mim, a gota d'água foi quando aconteceu o lance do Capitão do Mato. O amigo dela, ele faz um post dizendo que eu tava me rastejando, que eu tava implorando pra ser o novo tragicômico, pra ter atenção do tragicômico. Em uma das inúmeras respostas desse post, é alguém sendo racista comigo, me chamando de Capitão do Mato. E cara, isso é bizarro porque eu nem acredito que eu vou dizer isso daqui. O amigo da Ju, ele vê aquele post do cara sendo racista comigo e ele comenta embaixo, meio que compactuando com aquela ideia. Rapaziada, desculpa se tiver um barulhinho de eu mexendo no telefone ou o telefone arrastando alguma coisa. É que eu tô arrumando o telefone aqui para o vento não bater no telefone. Até porque não era difícil de adivinhar que eu seria um Capitão do Mato ou alguma coisa assim. E olha, aqui não tem como. Eu vou ter que fazer da palavra do Gabs as minhas. Qual que é a reação que você teria ao ver uma coisa dessa? De um cara que já vinha me perseguindo no Twitter há meses atrás. Qual que é a sua primeira reação quando você vê esse cara falando essas atrocidades? E a reação da Ju ao ver isso daí é simplesmente curtir o post do Bruno, post esse que de forma imediata as pessoas estavam falando que aquilo tinha sido racista. Não contente com isso, conforme mais pessoas foram nesse post falando do racismo que tinha acontecido ali, esse amigo dela ele ignora completamente tudo que estavam falando e acaba respondendo falando que era pra mim sido fake, como se aquilo não fosse absolutamente nada. A Ju ela vê o comentário dele e esse amigo dela ele ignora completamente tudo que estavam falando e acaba respondendo falando que era pra mim sido fake, como se aquilo não fosse absolutamente nada. A Ju ela vê o comentário dele e aí eu fico naquela, porra, qual será que vai ser? Completamente tudo que estavam falando e acaba respondendo falando que era pra mim sido fake, como se aquilo não fosse Observação, esse fake não é o meu. Então ele tem uma conta fake, né? Eu também tenho, pô. Por isso que pra quem segue no Twitter, por isso que eu tô sumido, entre aspas. Eu postei um negócio há uns 3 dias aí, mas mais nada. Absolutamente nada. A Ju ela vê o comentário dele e aí eu fico naquela, porra, qual será que vai ser a reação dela? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você vê uma coisa assim? Qual que é a sua primeira reação quando você vê esse cara falando essas atrocidades? E eu respondo pra você, não. Ela vê o comentário do amigo dela e comenta embaixo a mesma coisa que ele. Num post onde a maioria esmagadora dos comentários estavam falando que aquilo estava sendo racista comigo. É como se, por uma birra pessoal dela, tudo que tivesse acontecendo em volta não importasse. Só que eu também tenho que ser honesto, porque na madrugada em que eu conversei com o Gabs e que eu questionei ele sobre isso, ele falou que ela não sabia do peso daquelas palavras. Ele passou pra mim que ela não sabia que aquilo era racista, que ela não sabia que aquilo era problemático. Então ela tava comentando um bagulho que ela não tinha lido. Tá bom. Ela ia entrar em um problema que ela não sabia a gravidade. Tá bom. Que ela não sabia que aquilo, sei lá, era ruim de alguma forma. Só que depois da conversa que eu tive com ele, pensando friamente aqui comigo, eu cheguei na conclusão de que isso não faz o menor sentido. A resposta do Bruno é em resposta a um cara que tava falando que aquilo era racista. E a resposta dela, por ser a mesma do Bruno, também é contra um cara que tava falando que aquilo era racista. E cara, me desculpa, mas é simplesmente impossível dela ter comentado ali sem ver do que estavam falando e aonde ela tava se metendo. Simplesmente não tem como ela comentar em algo sem saber o que ela tá comentando, na onde que ela tá comentando, o que estão falando no exato local aonde ela deixou aquele comentário. Ela decidiu tirar uma onda, ao invés de chegar e acabar repudiando aquilo que eles tanto acham de errado. E mesmo com tantas pessoas falando que aquilo tinha sido zoado, ela ainda vai e responde aquilo. O exato mesmo comentário do cara, do amigo dela, que, sei lá, tava confirmando que eu era o Capitão do Mato porque não era difícil de adivinhar. Ex-amigo, vamos corrigir erros, Moisés, mas eu entendo quando ele menciona que é amigo, porque misteriosamente, antes do Gabs postar o vídeo, o segundo perfil dele é apagado. Supostamente. Processo é fogo, né? Coisas que ele tava falando a meu respeito. Tudo isso durante meses. Eu lembro que depois esse amigo dela, quando ele viu que tava ficando ruim pra ele, que muita gente tava falando o mesmo, que aquilo tinha sido racista, que aquilo tinha sido zoado, ele faz outro post tentando se justificar. Post esse que dessa vez ele não cita meu nome, mas que ainda assim, lá nos comentários, tem gente falando novamente, Capitão do Mato. Ele responde esse comentário com um emojizinho tipo de acertou isso daí, bingo, e ainda nesse post, mesmo com um monte de gente falando que aquilo tinha sido racista, em um desses comentários
comentários, nenhum desses avisos, das pessoas falando no Twitter que aquilo tinha sido zoado. Nada disso impediu a Ju de ir lá e acabar curtindo essa publicação também. Aí você vinha aqui em respostas, você vinha aqui... Parte do outro vídeo. Em curtidas, ó. Só você botar pro lado respostas, destaques, mídia e curtidas. Se você botar em curtidas aqui, é enquete. Você é normal, é fã de Wagner. Você vai descendo. Acontece o seguinte, ela curtiu sim um dos comentários que envolvia esse post do coisa de racismo, entendeu? É só você botar bem pra baixo aqui, ó. Ó, ela curtiu esse aqui. Mano, no meu vídeo que eu fiz no canal principal, quando eu menciono essa parte, eu coloco supostamente que depois que eu fui... Ainda bem que eu coloquei supostamente, porque na edição eu esqueci de colocar o trecho do vídeo que o editor do Ramsés menciona isso. Então eu esqueci. Como se alguém que tivesse discursos e ações que vão contra seu próprio grupo social, seja classe, raça, etnia, que passa a entender que oprime o grupo ao qual pertence, como chama. Só que você botando mais pra baixo aqui, ó, sai do fake, Ramsés. Ela curtiu, ó, tá na curtida da Ju. Ela curtiu esse aqui do Bruno e ela curtiu esse aqui, ó, sai do fake 2. Ela interagindo no comentário, ó, Capitão do Mato, Ramsés. O comentário da Ju tá aqui. O comentário dela tá aqui, eu não tô inventando. Olha aqui, ó. Ele fez esse... Adivinha quem é o verme que tá rastejando em plano pra ser um novo tragicômico? Ele aqui, Capitão do Mato, Ramsés. Já pintei, filho, desce nos capas pra ser o verme racista do caralho. Aí tá aqui. Ela curtiu aqui também, ó. Você vem em curtida aqui, ó. Curtida da Ju, ele botou aqui, sai do fake, Ramsés. O Bruno respondeu a esses dois aqui. Ele tá falando que o fake é esse Miguel aqui, tá ligado? Então, seguindo essa lógica, já que eu tava dando as mãos pro tio Fred só por ter mandado uma mensagem pra ele, Tava lá de pagação de simpatia. O próprio Ramsés que envia o link do meu post, assim, e dando, né, um aperto de mão. eu queria muito fazer uma pergunta. Durante todo esse tempo que vocês estavam juntos com esse cara, vocês estavam dando a mão pra o que exatamente? É sério, se possível, responde aqui nesse vídeo. Eu tô muito curioso pra saber a resposta de vocês. Por que, sei lá, nunca houve um repúdio público da parte de vocês durante todo esse tempo pra isso que aconteceu? E é justamente por isso que eu acho inacreditável ela vir e acabar falando em vídeo. Tudo começou com uma discordância de ideias, que era só crítica. Então minha casa... Era conflitos de ideias. Parece que as definições de conflito de ideias foram atualizadas. O que é muito curioso que tanto Mudou muitas coisas aí no conflito de ideias. no vídeo dela como no vídeo do Gabs, em nenhum momento eles falam isso. Eles preferem reduzir tudo isso que aconteceu a um simples conflito de ideia. Agora eu pergunto, por que será? Conflitos de ideias. Mas é claro, ela é esperta, ela reduz muito tudo o que aconteceu, qualquer coisa que pode ser usada na argumentação pra falar que ela tá errada. Vocês falam de uma forma tão vaga, não entrando em detalhe nenhum. Aliás, não é importante se em algum momento, se eu me sentir ofendido, se eu me sentir mal, se eu me sentir inferiorizado por vocês. Parece muito que pra vocês nada disso é importante. Não é importante se a namorada do cara que dizia ser meu amigo, que falava que me considerava, tava junto com um cara desse, fazendo esse tipo de ataque racial contra mim. Eu sei que vocês estão se perguntando, porra, Ramsés, então por que você não processou esse maluco? Porque no dia que aconteceu isso, eu fiquei muito puto. E eu saí pra andar de moto. Geralmente, nesses casos, quando eu fico mal, andar de moto é a única coisa que me salva. Eu parei pra comer um lanche e acabei ligando pro João Sense, que era o advogado que tava cuidando de umas coisas pra mim. Só que, pra minha surpresa, esse cara também tinha o Sense como advogado. Hoje ele não advoga mais, mas naquela época ele estava advogando pra ele. Eu não quero acabar entrando em detalhes aqui sobre o que eu conversei com o Sense aquela noite, mas o que eu posso falar é que ele falou que iria conversar com o Bruno para que o Bruno parasse de fazer aquilo que ele estava fazendo. E aí, pra eu ter andado de moto, ter comido um lanche, conversado com alguém no telefone, conversado sobre isso com alguém no telefone, eu acabei ficando bem mais calmo e deixei isso de lado. E foi por isso que esse cara não foi processado. Além de que na época também eu tava com pouco dinheiro, não dava pra ficar gastando o que eu tinha em um processo que demoraria anos pra ter um resultado. E eu sei que isso parece difícil pra vocês entenderem. Afinal, vocês são brancos. Vocês nunca vão ter oportunidade de passar por algo assim. E me dói saber que esse lance do Capitão do Mato, tudo que aconteceu, veio de um lugar onde eu não esperava, mano. É difícil eu vir falar porque eu não esperava isso de alguém como eles. Que, de novo, eu nunca tive problema. Afinal, como o próprio Gabs disse... Até porque, como provavelmente vocês já devem saber, o Ramsés era um amigo meu no passado. Vocês investiram
todo esse tempo pra comprar a minha inimizade. E agora vocês querem reembolso? Não é o produto que vocês queriam? E o bizarro, que fica pior, porque o vídeo do Gabs continua. Mas Gabs, quando eles começaram a brigar, por que você não entrou no meio? Por que você não parou? Eu sei que a gente tá chegando perto do Dia dos Pais, mas eu não sou pai de ninguém não, meu consagrado. Você acha que eu vou ficar entrando no meio de todas as discussões aí que a Juliana tem com todas as pessoas do planeta? Ela é minha namorada, ela não é minha filha. E muito menos o Ramsés também. Sim, de fato o Gabs não é meu pai, não é pai de ninguém. Só que vindo de um cara que o próprio falava que me considerava um amigo, o mínimo de uma amizade é que ao menos ele tivesse a hombridade de vir conversar comigo. E sei lá, uma conversa no sentido de que, porra, mano, por mais que a minha mina tá pegando no seu pé, os amigos dela estão pegando no seu pé, ela tá lá, a nossa amizade, ou sei lá, as conversas que a gente tem aqui não vai mudar. Mas não, o cara vê tudo o que tá acontecendo, não me fala nada, vê eu sofrendo ataque diariamente no Twitter e fica quieto. Não fala nada, não me pergunta nada, se eu tava bem, se eu tava mal, se eu tava recebendo ataque de graça, se não, se estavam mentindo a meu respeito. Por mais que ele fale que ele não é pai de ninguém, o mínimo que eu espero de uma amizade, eu acho que qualquer um que se deu o prazer de chamar qualquer outro ser humano de amigo, é que pelo menos as pessoas tenham uma conversa. Nunca houve uma conversa clara de fato das coisas que estavam acontecendo. Olha, eu posso estar enganado, aliás, não só posso, como eu quero muito estar enganado. O que você transmite ficando quieto diante de tudo que estava acontecendo é de que você não se importa, você não liga. Você até de fato pode sim ter falado em off para as pessoas pararem com isso, mas os ataques estavam vindo em público, porque se você me considerasse um amigo de verdade, você teria me defendido em público e não teria ficado quieto, porque é isso que um amigo de verdade faz. Um amigo de verdade teria vindo me perguntar se eu tava dormindo bem, vendo que um monte de pessoa branca me chamava de capitão do mato por eu discordar de outra pessoa negra, como se por alguém for negro eu não posso discordar dessa pessoa sem acabar sendo xingado. Um amigo de verdade teria me perguntado como que eu tava, se eu tava bem, se eu tava mal, mas nem isso você fez. E tudo isso vindo de um cara que falou em vídeo que me considerava um amigo. Porém, chegou no dia 3 de agosto, num sábado, onde eu vi passar de todos os limites. Então, pouco depois, eu postei o print da live do tio Fred, onde vazou que ele estava conversando com o Ramsés. O mesmo postou um... Viu, Carmocim? O mesmo vídeo tinha, nesse mesmo vídeo que tá aparecendo aqui na tela, tinha o Ramsés mostrando o conteúdo dos áudios. O mesmo vídeo. um vídeo de retratação. Presta atenção nessa miniatura e nesse título aqui. Pronunciamento Minha Retratação a Juiz Cramocim. Aí botou várias fotos dela na miniatura, incluindo o símbolo do comunismo lá. Porque sim, é claro que ele precisa dar ênfase aí mais uma vez e sinalizar pro público dele as ideologias e as crenças da Juliana para que o público dele bata o olho e já comece o seu ataque de ódio, assim como eles têm feito desde então. Ataque de ódio. É a sua namorada que curte e compartilha post de gente me chamando de verme durante meses. Será que durante todo esse tempo também não foi um ataque de ódio? Porque seguindo pelos fatos, foi ela que sempre pegou meu lado político, começando lá atrás no dia 8 de abril, compartilhando um post de uma página chamada Direitista na Net, pro público dela que... Você tem uma noção, eu falei dia 10 de abril. Eu mencionei, 10 de abril, se eu não me engano. Isso começou no dia 7 de abril no Twitter. No dia 10 começou aqui no YouTube. é de esquerda, para que aí sim eu receba comentários de ódio. E depois, no dia 10 de maio, compartilhando mais um post desse outro amigo dela, falando que eu era isentão e que eu estaria saindo do armário. Sempre foi ela e o pessoal dessa bolha que pegou no meu lado político. Tudo isso muito antes de eu fazer qualquer coisa. Afinal, se ela não concordasse com isso, com esses ataques de ódio, ela não teria compartilhado esses posts. Eu honestamente não entendi. Ele veio cobrar de mim algo que eles vinham fazendo comigo há meses. Porque sim, é claro que ele precisa dar ênfase aí mais uma vez e sinalizar pro público dele as ideologias e as crenças da Juliana para que o público dele bata o olho e já comece o seu ataque de ódio, assim como eles têm feito desde então. E fica foda, porque o vídeo do Gabs continua. Onde eu acho que na cabeça dele foi uma boa ideia pegar uma foto minha, uma foto que eu fiz, eu quis postar e eu quis deixar fixada no meu perfil, que eu achei bonita, que é uma foto mais sensual. Ele fez várias camisetas com uma montagem da minha foto para fazer uma piada, fazer um meme, e ele saiu na rua entregando essas camisetas para pessoas estranhas, pessoas aleatórias, para pessoas bêbadas, pedindo para essas pessoas
pedirem desculpas pra mim por causa da piada com os meus peitos. Pois é, vocês não ouviram errado. Olha, eu queria muito que esse meu amigo tivesse tido essa reação quando eu estava sendo atacado por pessoas próximas a ele. Sobre as camisas, foram feitas 2 camisetas, e não várias como eles dão a entender no vídeo, sendo que uma tá aqui comigo, e a outra eu acabei entregando para um morador de rua que tava bêbado dentro do bar. No dia que eu tinha feito aquela gravação, tava um pouco frio na minha cidade, e eu tinha ouvido o cara reclamando que tava sem agasalho, e como era a única roupa que eu tinha ali disponível e tinha acabado de gravar, eu não ia precisar mais daquela camisa. Então eu acabei entregando a peça de roupa para ele. E da mesma forma que a Ju não entende como foi uma boa ideia eu ter feito aquilo, eu também não entendo como que ela acha que foi uma boa ideia ela ter feito tanta coisa assim também. Principalmente ter interagido em post de cunho racista do amigo dela. Só que, pra falar a verdade, eu vou mandar real sobre esse lance da camiseta com vocês. Diferente da narrativa que vocês inventaram, que eu peguei aquela imagem propositalmente só porque ela era sensual ou porque meu objetivo era objetificar alguém, eu até teria pego outra foto se eu não tivesse sido bloqueado no Instagram há muito tempo antes disso. E a próxima rede pública que ela posta fotos é o Twitter. E quando você entra nele, a primeira coisa que tem fixada é essa foto, que foi fixada no momento que foi conveniente pra mim. Eu tava ali com o celular na mão, perto do horário de almoço, e na gráfica, é que eu tenho que explicar porque essas estampas de camisa, dependendo da gráfica que você faz, só faz a impressão que é um tipo de impressora no tamanho A4. E se eu pego uma imagem menor, ela fica cagada. E se eu pego uma imagem muito grande, ela fica cortada, mas ainda fica cagada. Em resumo, eu tava bloqueado no Instagram, onde foi a minha primeira busca de imagem, e eu queria fazer a camisa logo, porque tava perto do almoço, e eu queria voltar pra casa, eu tava com fome. E entrando no Twitter, foi a primeira foto que apareceu na minha frente, numa rede pública que ela mesma postou. E eu acho que se ela mesma tivesse um problema com essa imagem, eu acho que ela não teria postado, e muito menos fixado no perfil. Logo, é plausível que você chegue à conclusão de que ela quer que todos vejam aquela imagem. E sim, se fosse qualquer outra imagem naquele lugar, eu teria usado outra foto, mesmo que a camisa ficasse cagada. É que aquela imagem veio a calhar pro tamanho da impressão, e mesmo assim, não ficou algo próximo do tamanho certo, porque na parte de baixo a impressão também ficou cagada. E honestamente, me desculpa, Ju, por eu não ser um fã seu, de, sei lá, ir no seu canal, tirar um print de um vídeo, pegar um tamanho certo, recortar pra dar certinho, pra fazer um negócio legal. Só que eu não tava com paciência, eu queria fazer uma camisa logo. Então, pra tirar a sua dúvida, eu só acabei unindo o útil ao agradável. Se fosse outra foto, eu teria usado outra foto. Eu só peguei aquela imagem porque era a primeira que tava ali e era de mais fácil acesso. Foi mal aí quebrar o coração de vocês de que eu estaria fazendo algo muito maquiavélico, que tinha um motivo por trás do porquê que eu peguei exatamente aquela foto, que seria um plano maligno, mas foi mal. Não foi não. Genuinamente, não foi. Então, novamente, desculpa por eu não estar alimentando o seu ego, me acusando de eu ter tomado essa ação pra ridicularizar você com base em ranço, como se vocês tivessem total noção das minhas intenções em acabar fazendo aquele vídeo e também fazendo aquela camiseta, que eu tenho que vir aqui e explicar que tinha um teor irônico, justamente por eu estar pedindo desculpas por uma atitude, por falas que não foram minhas. E o pior é que eles estão espumando lá de raiva, porque eles acreditam que Exatamente. As falas não foi do Ramsés e mesmo assim estão tentando atrelar a imagem do Ramsés ao tio Fred. essa é a verdade. Só que toda essa narrativa foi idealizada na cabeça de vocês, procurando um motivo estratégico ou algo maquiavélico do porquê que eu fiz aquilo, sendo que simplesmente vocês sabem e vocês falam que eu sou só um cara sem noção que faz piada sem graça pro meu público bunda rachada que acha graça das coisas que eu faço ou das piadas que eu conto. Vocês me citam como um cara sem graça e sem noção, de que vocês não acreditam, que vocês não entendem que porra é essa. Só que quando convém, vocês me tratam como o Albert Einstein, um James Moriarty, o gênio maligno, que cada ação que eu faço é como se eu fosse um pintor fazendo uma arte abstrata que tem um significado muito profundo. Sendo que não, as coisas são bem mais simples do que parecem. Não é nada disso que vocês estão falando. Assim, eu confesso que quando eu vi isso, me deu ânsia de vômito, tá ligado? Eu fiquei mal, eu fiquei desacreditado com isso que eu tava vendo, mano. Ramsés, que porra é essa, mano? Papo. Eu faço a mesma pergunta. Gabs, Ju, que porra é essa? Vocês estão tentando atrelar a imagem do cara ao tio Fred, sendo que a fala nem foi dele. Correto com você agora. Que porra é essa? Você pegou uma situação onde uma mulher se sentiu assediada, onde um outro cara comete crimes contra ela, e você decide pegar essa situação, imprimir várias camisetas com a moça que se sentiu assediada pelo cabra, distribuir na rua e fazer uma sátira em cima disso aí, fazer uma piada em cima do crime que ela sofreu. Você tá falando sério, velho? É sério que você realmente olhou pra isso e achou que era da hora postar no seu canal? Cara,
Vamos lá. Eu não acredito que você fez isso, cara. Eu tô desacreditado com essa nojeira, com esse bagulho asqueroso que eu tô vendo aqui. Eu vou tomar muito cuidado agora com o que eu vou falar daqui pra frente. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer, porque essa é a parte mais importante do vídeo. O que realmente poderia causar uma ânsia de vômito em qualquer um é a capacidade de manipulação que vocês acreditam que vocês têm. Enviesam todos os argumentos do vídeo de vocês para acabar apontando pro sentimento que a Ju teve, dela falar que ela se sentiu assediada. E na verdade, a existência do meu vídeo nunca teve ligado diretamente ao tio Fred. A existência do meu vídeo se dá ao post da Ju e comentários que tinham naquele post que ela falou que eu estaria fofocando a respeito dela. Comentários que inventaram uma relação entre eu, o tio Fred e as falas que ele teve. E se a Ju não tivesse feito esse post infeliz, onde pessoas começam a me atacar, que falam que eu fofoco sobre ela, o meu vídeo não iria existir. Coisas absurdas como se o que fosse dito que não saiu da minha boca carregasse um selo de aprovação do Ramsés. É isso aí, tamo junto, continua, teve graça, é nóis. Como se... Novamente, é uma tentação de atrelar a imagem ao Ramsés. Sei lá, fosse algo aprovado por mim antes. O meu vídeo não se deu pelas falas do Fred, e sim pelo post da Juliana e os comentários que tinham naquele post, que tava lá, torando no meu rabo, dizendo que eu estaria fofocando. Calma aí. Aí, voltamos. A respeito dela, sendo que na própria mensagem só tem o link do post, não tem nada a respeito dela ali. A pessoa dela não é o foco daquela conversa, não é e nunca foi, e também nunca vai ser. Eu sei que isso talvez deve ser triste pra ela, mas acredite, as pessoas não comentam só sobre você. O foco da conversa de outros indivíduos não gira em torno do seu mundo, e de forma conveniente eles não falam de que eu estou me defendendo no meu vídeo, e não tem e não existe nenhuma prova sequer que eu tô contribuindo pro pensamento daquele cara. Só que mesmo assim foram vocês que me colocaram nisso tudo e acabaram fazendo eu ser atacado como tal. Diferente dela, que durante todo esse tempo contribuiu pra muita coisa ruim ao meu respeito. Mas não, pra ela como é que é mesmo? Era só discordância de ideia? Sou eu que fico enjoado e com ânsia de vômito vendo que isso tá vindo de um cara que um dia me chamou de amigo. E aqui agora, Gabs, papo reto agora, tipo, homem pra homem, sabe? Diretamente, olho no olho. Sou eu que te falo. Que porra é essa que você fez? A linha do tempo é, o tio Fred faz a live falando da Ju, ela posta esses trechos da live, eu envio esse post que ela fez pra puxar assunto com o tio Fred pra conversar sobre outras coisas, ele abre uma live e deixa vazar essa conversa. A Ju vê isso, ela vai e ela faz mais um post sobre. Post esse que em nenhum momento ela fala de assédio ou que ela se sentiu assediada. Ela não deixa clara essa informação em momento nenhum. Ela deixa até uma carinha feliz ali no fim do post. O meu vídeo sem resposta ao post dela e aos comentários que eu tava recebendo, e só depois do meu vídeo postado, aí vocês veem publicamente pela primeira vez falando que ela se sentiu assediada. O Gabs nesse vídeo dele, ele é categórico em dizer que eu peguei uma situação de assédio, como se eu soubesse o que ela tá pensando. Vamos lá. Parece que ela se sentia tão mal, tão assediada, tão abalada, apesar dela sempre receber comentários muito piores e sempre acabar posando como empoderada e também fazer comentários que são muito mais pesados do que isso, sobre, por exemplo, a morte de outras pessoas. Vocês podem ter certeza, o meu vídeo teria sido redigido de uma forma muito diferente. O que vocês estão manipulando é como se o meu vídeo viesse depois dela deixar claro pra todo mundo que ela se sentiu assediada, que ela se sentiu daquela forma. Vocês estão tocando isso pra frente como se eu soubesse disso, como se eu soubesse exatamente como ela tinha se sentido e que mesmo assim eu tinha ido lá e feito piada, sendo que não foi assim, sendo que em nenhum momento do post ela deixa claro aquilo, ela só fala disso depois do meu vídeo postado. O que se fosse nesse caso que vocês estão querendo pintar, eu não teria o menor problema em vir aqui e realmente, pessoal, passei do ponto, me desculpem, não foi uma situação que eu queria gerar, me perdoa, tiraria o vídeo do ar, tranquilo. Só que não foi isso. O meu vídeo veio antes da primeira fala dela publicamente que ela se sente assediada. É ilógico, não tinha como adivinhar que ela se sentiu daquela forma. Eu nunca vi alguém passar por uma situação de assédio, fazer um post no Twitter e deixar uma carinha feliz no fim do post. Mano, que uma anacrologia horrível. E olha que tudo isso, toda essa construção, tá vindo de um cara que disse que era meu amigo. E
disse que me considerava. Eu vou repetir pra ficar claro. Em nenhum momento a Jo ela deixa claro e explícito que ela se sente assediada e que ela se sente mal com aquilo. Em nenhum momento publicamente ela deixa clara essa informação. E eu não tenho como saber o que se passa na cabeça dela. Eu não sou um X-Men, eu não sou um mutante, eu não leio mente. Por isso que o meu vídeo foi irônico. Há uma situação que ela mesma trata com cinismo e ironia, deixando uma carinha feliz no fim do post. Eu tive que regravar essa parte por conta de outro detalhe, que inclusive o próprio Gabs pode tirar a prova caso ele queira. Só existiram duas pessoas nas quais eu conversei sobre o post inicial da Ju sobre as falas do tio Fred, que foi o João de Sense e também o Putones. Acredito eu que o Gabs tenha falado como a Ju devesse estar se sentindo assediada para os amigos próximos a ele, assim que tudo isso aconteceu. E se o Gabs quiser, ele mesmo pode ir e confirmar tudo isso aqui que eu vou dizer aqui. Quando a Ju fez o primeiro post, o Putones, que é o cara que realmente volta e meia me manda mensagem, que fala que é pra me perdoar, que tem que resolver essa situação, conversa comigo naquele dia, mais especificamente no dia 2, às 23h38, que é quando ele comenta sobre o vídeo do Fred, e que ele tinha achado zoado o que ele falou. E pra surpresa do Gabs e talvez pro pessoal aí do lado de vocês, eu concordo com ele, porque apesar de tudo, o tio Fred direciona as falas dele pra uma pessoa que namora. E tudo isso acontecendo antes do meu vídeo ter sido postado. E com o Sense foi quase a mesma coisa. Ele é outra pessoa do ciclo de vocês que volta e meia fala pra mim que tudo isso é uma situação que tinha que ter uma solução e que tinha que ter perdão de ambos os lados. E o próprio pode confirmar isso também, que quando eu vi as falas do tio Fred, eu disse que se houvesse processo, ele tava muito enrolado. Eu tô citando isso porque eu creio e acredito que o Gabs tenha contado que a Ju se sentiu assediada pra essas duas pessoas no off quando tudo isso começou, a partir do momento que ela faz o primeiro post. Só que essa informação, mesmo eu como Gabs tendo contato com os mesmos indivíduos, nunca chegou até mim. Nunca chegou até mim essa informação de como estava o estado da Juliana, nem em público naquele post que ela faz porque ela não fala disso, e nem em off pelos contatos que a gente tinha em comum. Nunca foi me avisado pelas pessoas próximas como a Ju tava se sentindo. E só depois do meu vídeo tá no ar, aí sim o Putones ele volta a me mandar mensagem e fala que a Ju tava mal. E mesmo eu realmente irritado com outras coisas que ela tinha feito, eu ainda demonstrei uma preocupação com ela, já que até então eu tinha sim uma resistência a ter um sentimento de empatia por tudo aquilo que vinha rolando. E depois dele mandar mais uma sequência de áudio e eu lembrar do Sense sempre me falando do perdão, que eu sou uma pessoa que tem que trabalhar melhor esse sentimento, e o áudio que o Putones manda ficar na minha mente, aí sim eu decido passar por cima do meu orgulho, dar o braço a torcer, entrar em cal pra conversar pra resolver tudo isso. Isso daqui que aconteceu foi antes do Gabs postar o vídeo dele, porque apesar de parecer contraditório, eu nunca quis que a Ju ficasse mal, ou acabar causando uma dúvida a respeito dos sentimentos que ela tem. Sim, eu admito, eu tive e tenho um pouco de resistência a ter um pouco de sentimento de empatia por ela, pelas coisas que ela fez. E sim, também eu admito que faltou uma noção da minha parte, de acabar pensando como que ela estava se sentindo, de pensar como ela se sentia. Em resumo, sim, é muito difícil pra mim me colocar no lugar dela pra pensar como ela se sente, da mesma forma que é muito difícil pra ela também se colocar no meu lugar pra pensar como que eu tava me sentindo durante todos esses meses, e tudo isso ter vindo de um lugar de um canto que falava que me considerava como amigo. E não, o que eu fiz não foi por mera vingança, não foi birra. A minha É complicado. É como eu disse, tentativa de atrelar a imagem do Ramsés ao tio Fred. Em resposta ao post irônico dela, porque durante muito tempo ela sempre recebeu comentários muito mais pesados do que esse, e nunca se mostrou abalada. Eu jamais pensei que ela acabaria ficando daquela forma, já que pra mim, novamente, eu vou repetir aqui, se ela falasse desde o início como ela estava se sentindo se essa informação tivesse chegado até mim, o meu vídeo, sim, teria sido redigido de uma forma completamente diferente. Só que eu também tenho que ser sincero. Apesar da situação realmente ser séria, agora que ela deixou claro, né, e explicou pra todo mundo como que ela estava se sentindo, eu primeiramente de início, eu não encarei como uma situação de assédio. Novamente, de novo, porque ela não deixou claro isso em nenhum momento até eu postar o meu vídeo. Eu vou ter que regravar de novo essa parte. Talvez muita gente deva estar se perguntando, porra, Ramsés, então por que você não tira o vídeo do ar então? Bem, porque a própria disse que vai me processar. E eu tirar o vídeo do ar ou não vai mudar em absolutamente nada no processo. Então, entre manter o vídeo no ar e não manter, eu prefiro mantê-lo no ar, porque assim, de certa forma, ele pega view, eu consigo ganhar alguns trocados, e como eu vou me defender no processo, eu preciso pagar um advogado para poder fazer a minha defesa. E eu só ganho dinheiro se o vídeo estiver no ar. O outro ponto seria, porra, então por que você só não pede desculpas? Bem, é muito simples. Eu não quero chegar aqui e ser um cuzão ou ser um babaca orgulhoso. E essa promessa aqui eu vou manter de pé até o final. Caso aconteça de no futuro a Juliana acabar pedindo desculpas pelas coisas que ela fez pra mim, com quem que ela se juntou pra ficar compartilhando aqueles posts, a mentira que ela fez no post do Yasuke, que ela colocou meu
no vídeo lá no meio e por tudo que aconteceu. Se ela se desculpar comigo, tudo bem. Eu também me desculpo com ela por tudo que aconteceu pelo vídeo que eu fiz. Porque eu também tenho que ser justo aqui. Apesar de tudo que aconteceu, se eu venho e reconheço o que eu fiz da minha parte, nada mais justo que ela também venha e reconheça tudo que ela fez da parte dela. Porque ela falar que foi só crítica ou se não uma discordância de ideia é realmente minimizar tudo isso daqui que eu mostrei nesse vídeo de mais de 30 minutos. Então, mais uma vez, eu vou manter isso daqui de pé até o final. Caso a Juliana, peço desculpas por tudo que ela fez, eu venho e peço desculpas também por tudo que eu fiz. E eu não tô falando isso pra acabar denotando um sentimento de culpa, e sim pra eu reconhecer que foi uma situação em que ela pisa no meu calo, eu piso no calo dela de volta, ela pisa 300 vezes no meu calo, e aí eu piso no calo dela mais uma vez. Até que toda essa situação chegasse no estado que tá agora. E sim, eu também não vou ser cuzão aqui, eu também não vou ser um baita de um filho da puta. Pode ser que da minha parte tenha faltado uma interpretação, até porque eu não sou muito de adivinhar as coisas. É difícil pra um homem entender como uma mulher se sente, o que se passa na cabeça de uma mulher. E se a Ju ficou mal com isso e com toda essa situação, poxa, beleza, que ela fique bem então. Mas da mesma forma que vocês dois são brancos e dificilmente vão entender como um cara negro como eu se sentiria sobre o lance do Capitão do Mato. E isso não é nem pelo xingamento em si. O caso do Bruno, por ele ter feito o post ter pegado no meu pé, eu fiquei com raiva. O que me entristece mesmo sobre isso é porque veio de alguém que eu não esperava que ia ter essa atitude, essa reação, que ia tratar da forma com que vocês trataram. Aconteceu aquilo, muita gente falou muita coisa em post, no sentido de estar respondendo, e vocês nunca falaram nada. Eu não esperava vindo de um cara que falava que era meu amigo. Eu acho que é por isso que me chateia. Da mesma forma que eles falam e acham que o que aconteceu não tem justificativa, do lado de cá, pra mim, tudo que eles fizeram, o conjunto de tudo, pra mim não tem justificativa. Eles acham que eu passei de um ponto, sendo que eu acredito que eles passaram desse ponto há muito tempo. É isso que virou toda essa situação. E quando tudo isso aconteceu comigo, não teve ninguém perguntando como é que eu tava, não teve ninguém cobrando postura correta, não teve gente falando que ia fazer videozinho de apoio. Isso de um cara que falava que era meu amigo. Eu acho que o Luiz Guimê tem mais consideração pela abelha do que esse pessoal tem por mim. O Raluca, na época que eu conversava com ele, antes da treta, me tratava com muito mais dignidade e hombridade do que vocês estão me tratando agora. Porque, de verdade, eu queria muito que isso fosse mentira. Só que quando eu olho a realidade, não é. Sou eu que fico com ânsia de vômito, enjoado, verdadeiramente enjoado, por estar vindo aqui, tendo que dar ao meu lado sobre uma coisa que eu não queria. Se eu fosse um filho da puta, um cuzão, um amigo traíra, era eu que teria começado essa porra. Só que não foi. São vocês que começaram e vocês que se sentem enjoados pelas coisas que vocês fizeram. Porque vocês estão me pintando algo que eu não sou. Por um problema de vocês nunca admitirem em nada publicamente o que vocês fizeram. Parece que nada do que foi feito teve peso, tanto que não é abordado. Vocês não falam nada, vocês não citam nada sobre isso. Enfim, o vídeo dele aqui segue mais do mesmo. Não tem nada que vale eu estender aqui de novo pra continuar respondendo. Eu já bati nos pontos mais... É isso. Isso tudo acontece, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Calma aí. Vamos lá. Eu fui o único quando essa merda toda dessa treta começou. Eu fui o único a fazer vídeo sobre isso. Então, vamos lá. Isso tudo aqui acontece porque por causa disso aqui, ó. Eu bato nesse ponto. Porque vocês misturam opinião com política. Pra que essa porra? Entendeu? Por isso que acontece isso. Porque muita gente mistura opinião com política. Mas é isso. É isso, tá? E já respondendo, antes que perguntem, não vou fazer um vídeo no canal principal. Não vou fazer. Porque eu já tinha feito antes. E chega.